Hello, my students from Carlos Gereissat School. Chapter 2, capítulo 2, English Class, aula de inglês. Open your books on the page 36. Abram seus livros na página 36. And let's start our English class. E vamos começar nossa aula de inglês. Aqui na página 36, capítulo 2, observem as imagens. Veremos o que vamos estudar neste capítulo. Refletir competências e habilidades. Refletir sobre como o inglês pode ajudá-lo a participar do mundo globalizado. Refletir sobre estudantes de outras culturas e seus motivos para aprender inglês. Pontinho número 3. Refletir sobre estratégias que podem ajudá-lo a aprender inglês. Próximo. Conhecer estratégias de aprendizagem de idiomas. Próximo. Adquirir conhecimentos para pedir material escolar emprestado. Próximo. Discutir com base na leitura de duas listas como se deve ou não estudar. Próximo. Organizar e selecionar ideias para escrever um cartaz. Produzir um cartaz sobre estratégias de aprendizagem de inglês. Nomear objetos escolares. Reconhecer e empregar o imperativo em listas e cartazes. Reconhecer e empregar imperativo em listas e cartazes. Reconhecer e empregar possessive adjectives. Reconhecer e empregar o plural de substantivos. Observemos a imagem. O que estamos vendo na imagem? Aí vemos Esther Washinana helps a learner to use a Braille typewriter during an English class at Eluawa Special School, Namíbia, 2016. Uma estudante, um aprendiz, a usar a máquina de Braille durante uma aula de inglês na Namíbia, em 2016. Dando sequência, estamos na página 36. Vamos agora para a página 37. Número 1. Observem as fotografias. Que ambientes aparecem nelas? Número 2. Observem as fotografias de novo e leia as legendas. De que as crianças estão tendo aula? Em quais países elas estão? Em quais continentes se localizam? O que você sabe sobre essas nações? Pense nas aulas de inglês que você terá nos próximos anos do ensino fundamental. Em que você acha que elas serão semelhantes ou diferentes em comparação com as aulas mostradas nas fotos? Justifique suas respostas. Vamos observar as imagens. O que vocês observam nessa imagem? Children using tablets to practice English, math, music and more. Thailand. Na Tailândia, em 2013. Crianças usando tablets para praticar inglês, matemática, música e mais. Próxima imagem. Children attend an English class at St. George Public School in Manizales, Colômbia, 2011. Na Colômbia, em 2011, crianças participando de uma aula de inglês. Próxima imagem. Observem a imagem. I don't know how to pronounce. Eu não sei como pronunciar. Isra al-Sabsabi. Isra al-Sabsabi. Teach English at a refugee camp, Greece, 2016. Na Grécia, em 2016. Isra
ensina aula de inglês em um campo de refugiados. Dando sequência, agora para a página 38. Na abertura do capítulo, você viu salas de aulas com estudantes de inglês em diferentes locais do mundo e refletiu sobre as semelhanças e diferenças entre elas e as da escola que você frequenta, bem como entre aulas de língua inglesa que ocorrem nesses lugares e as que você terá nos próximos anos. Agora você vai pensar em motivos que podem levar uma pessoa a aprender inglês. Número 1. Pense nos estudantes mostrados na abertura. Em sua opinião, que motivos eles podem ter para aprender inglês? Observe a imagem ao lado. Ela representa algumas oportunidades que aprender uma nova língua pode trazer em grupo. Interprete e discuta a imagem. Em seguida, responda oralmente, em sua opinião, que possibilidades se abrem para uma pessoa quando ela consegue se comunicar em 2 ou mais idiomas? Vamos observar a imagem. Observem os objetos que vocês estão visualizando. Número 3. Pergunta número 3. Por que você quer aprender inglês? Escreva seus motivos no caderno. Você pode usar as respostas das atividades anteriores como referência. Depois, compartilhe-os com a turma. Página 38. Escrevam essas perguntas no caderno. Deixem algumas linhas para fazer a resposta. E, posteriormente, o professor terá acesso a essas atividades. Na seção Warming Up, você refletiu sobre as razões para aprender inglês. Nessa seção, vai ter dicas para estudo em geral e também para o aprendizado de idiomas online. E, a partir disso, iniciar uma reflexão sobre como você pode contribuir para o seu aprendizado da língua inglesa durante o ensino fundamental. Na primeira questão, em seu caderno, faça uma lista com dicas de 3 coisas que você deve fazer ao estudar e 3 coisas que você não deve fazer. Você pode fazer uma lista toda em português ou, se você se sentir confortável, ela pode ser feita totalmente ou parcialmente em inglês. Segunda questão. Em pequenos grupos, compartilhe as listas e compare as dicas. São semelhantes ou diferentes? Quais dicas funcionaria para você? Resposta pessoal. Terceira. No mesmo grupo, compare novamente as listas, agora pensando em seu formato ou layout em seu caderno. Escreva as características nas listas do seu grupo. Então, vocês copiam, tá bom? Da mesma forma como vocês estão visualizando no livro. Letra A, letra B e letra C. A quarta questão, observem que tem um print, certo? Read the list 1, leia a lista 1. Então, vamos lá. Observem quem é o autor, as datas, qual é o assunto principal, ok? Então, have you got a study tip? Você já conseguiu, já teve uma dica nos estudos, uma dica na aula? Então, observe a data, é 6 de fevereiro, 6 de fevereiro. Observem a data, 2018, 2018. Então, vamos lá. My study tips, minhas dicas de estudo. Bad, ruim, ok? Tem a lista ruim, bad, e a lista boa é good, ok? Então falem, bad. Então, number 1, eat while study. Comer enquanto estuda. Number 2, ok? Listen to music while study. Escutar música enquanto estuda.
E número 3, study without breaks, ou seja, estudar sem intervalos. Agora vamos para good, ok? Number 1, good, bom. Bad, ruim. Good, bom ou boa, ok? Good. Number 1, study in the quiet place, estudar em um local calmo. Number 2, have breaks, ou seja, tenha pausas, faça pausas, pequenos intervalos. Number 3, make your desk clean. Make your desk clean, ou seja, limpe, mantenha a sua mesa, a sua escrivaninha, o local que você estuda limpo, ok? Então, atenção para esse print, porque nós vamos precisar dele para responder, ok? Observem quem foi que escreveu também, tá? Aparece bem aqui no cantinho superior direito, ok? Vamos agora para a próxima questão. Quinta questão. Read list 1 again and write the answers in your notebook. Ou seja, leia a lista 1 novamente, que foi esse print que a gente acabou de ver. Novamente, again, and write the answers in your notebook. Escreva as respostas no seu caderno. Escreva no seu caderno da mesma forma que você está visualizando aqui, tá bom? No seu livro, a quinta questão. Escreva e depois você vai circular ou marcar de acordo com o que a gente leu no print anterior, tá bom? Então, letra A, B, C, D, E, ok? Escrevam dessa maneira no seu caderno e observe que aqui do ladinho já tem as dicas de respostas, tá bom? Então, não tem problema. O importante é que eu quero que vocês pratiquem a escrita, o writing e outras habilidades no inglês. Então copiem dessa mesma forma, ok? Que vocês estão visualizando no seu caderno e depois vocês vão enviar para o professor. Número 6, a sexta questão. Read the list 1 again and match 2 activities with the pictures. Write the answers in your notebook. A sexta questão, leia a questão 1 novamente e marque 2 das atividades nas imagens, tá bom? Então escreva as respostas no seu caderno. Você te retira lá do print que a gente visualizou, tá bom? As dicas ruins e as dicas boas. Letra A, você vai escrever uma dica ruim, ok? Observe a imagem, ok? E olhem lá qual é a da lista ruim que se refere a essa imagem, tá bom? E agora a letra B, good. Good é uma da lista boa. Então a letra A, você vai escrever uma coisa ruim lá da lista ruim, ok? E na letra B você vai escrever uma coisa boa da lista boa. Bad, ruim, good, bom ou boa, ok? Na sétima questão. Look at the list 2, but don't read it. Olhe a lista 2, mas não leia ela. O que você espera ler nessa lista? Por quê? Então, vocês vão apenas observar essa lista, ok? E depois vocês vão copiar no caderno essa lista e deixando uma linha para tradução. Em outro momento, nós vamos traduzir cada linha dessa para vocês entenderem o que é que tem nessa lista. Na oitava questão, read list 2 and check your predictions. Agora sim, está pedindo para você ler a lista 2. Qual é a lista 2? Essa da sétima questão. E marque as suas predictions, o que você previu, o que você achou que tinha, ok? Então você deixa algumas linhas e você escreve, ok? Deixa umas 2 ou 3 linhas nessa oitava questão. Na nona questão, read list 2, leia a lista 2 novamente e marque 2 dicas com as imagens. Write the answers in your notebook. Escreva as respostas em seu caderno. Letra A, já tem aqui alguma resposta, vocês podem escolher outra lá, tá bom? Então, don't stick on nightmares and plan ahead. E letra B, don't prepare too much material. Ok? Não prepare muito material. Aqui vimos a nona questão.
Vamos para a próxima para nós concluirmos a nossa atividade. Então, na 10ª questão, compare two lists. Então, compare as duas listas, cada uma com a outra, né? E quais são as características abaixo. Então, vocês vão escrever no caderno, da mesma forma como está aí, e deixe uma linha em cada para você colocar a resposta, tá bom? Então, the author is a student. O autor é um estudante. Então, você escreve lista 1. B. There is a title. Há um título. Onde é que há um título? Ok? Então, vocês vão escrever os itens e deixar uma linha em cada item. 11ª questão. Qual das listas trouxe as dicas mais úteis para você? Resposta pessoal, 1 ou 2 linhas. 12ª questão. A lista 1 foi escrita por um estudante que está no mesmo nível que você. Ele é um iniciante. Você acha que a lista dele pode conter inadequações? Você chegou a perceber alguma? Ok? Pessoal, ok? Resposta pessoal. A 13ª questão. Na sua opinião, Ilha, olha, observa o nome da pessoa. Ilha 6559933 é a identificação dela, ok? Nessa postagem. Conseguiu passar a sua mensagem? Como o exemplo dele ou dela pode te ajudar a se comunicar na língua inglesa? Nas etapas iniciais de aprendizagem. Resposta pessoal. Você gostaria de postar um comentário nesse fórum? Ok? Se você tivesse a chance de postar um comentário nesse fórum, você gostaria? Quais seriam as suas dicas? Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de inglês. Escreva essa atividade no seu caderno da 1ª à 14ª, ok? E posteriormente, o professor vai ter acesso a essa atividade. Bye bye, my students. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.